Pernambuco, hoje com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correa, do secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Bruto, e da intérprete de Libras, Sueli Santos. O secretário Marcelo vai iniciar fazendo uma avaliação sobre a quarentena iniciada no último sábado no transporte público e, em seguida, o secretário André vai fazer a apresentação dos dados do dia. Boa tarde a todos. Iria cumprimentar os secretários André e Jailson, a todos os pernambucanos e pernambucanas e fazer aqui uma breve avaliação desses primeiros dias de quarentena, particularmente suas repercussões no âmbito do transporte público de passageiros. Conforme havíamos informado na última semana, como medidas preventivas ao início de implementação da quarentena neste sábado, na última semana nós iniciamos a distribuição de máscaras, foram distribuídas mais de 20 mil máscaras nos principais terminais integrados, bem como foi planejado aí o reforço de frota de estocagens para que a gente pudesse ampliar de forma preventiva as viagens ao longo desses próximos dias. Observando-se os dados no sábado e no domingo, o que a gente observou, primeiramente, e confirmando os dados de ampliação do isolamento social já anunciados nos últimos dias, foi também uma redução do volume de passageiros no transporte público. No sábado, uma redução de aproximadamente 21%, nós vimos com uma média de 215 mil passageiros no sábado, que foi reduzida para 170 mil neste último sábado, e no domingo uma redução de 23%, com a redução de uma média aos domingos de 130 mil para uma média de 150, um volume de 100 mil passageiros no domingo, ou seja, uma redução de 23% no domingo. Para o dia de hoje, foi planejado e iniciado o reforço de fiscalização nos principais terminais integrados, com a presença da Polícia Militar nos terminais de Pelópolis da Silveira, Macaxeira, PE15, Joana Bezerra, Cajueiro Seco, Camaragibe, Barro e Tancredo Neves. Foi mantido o esforço de distribuição de máscaras, mas aí eu queria, inclusive, fazer uma observação de que há uma adesão maciça ao longo desses últimos dias e no dia de hoje da população a utilização de máscaras. Então, a determinação para o embarque das pessoas de máscaras foi amplamente cumprida pela população, inclusive dispensando, em boa medida, a distribuição de máscaras pelos funcionários do Consórcio Grande Recife, ou seja, boa parte das pessoas levando suas máscaras de casa. Foi mantido ao longo de hoje o reforço da frota de estocagens nos principais terminais para que a gente pudesse manter e atender a demanda que se apresentasse durante o dia. Durante o dia de amanhã nós poderemos anunciar qual foi o dado do volume de hoje, mas a expectativa e avaliação feita nos principais terminais foi ou de manutenção ou até de ligeira redução em alguns terminais em relação ao volume de passageiros na semana passada. Vai ser feita uma avaliação diária pelo sistema de transporte, pelo Consórcio Grande Recife, pela Secretaria, para que sejam feitas aquelas adequações necessárias na frota. E a gente queria destacar e enfatizar mais uma vez a importância que a população continue contribuindo com o isolamento, que resuma as suas saídas de fato, as atividades essenciais, se repercutiu de forma positiva no transporte público ao longo desses últimos dias e ao longo do dia de hoje. Também, sobretudo nas viagens de corredores, aquela demanda das pessoas que sobem nas paradas, uma compreensão para só embarcar sentado, com máscara, são viagens que são mais difíceis de ser fiscalizadas, a gente precisa muito da colaboração da população nessas viagens, e também naqueles terminais que têm integração com o metrô, onde a gente sabe que tem um volume de passageiros grande que chegam de metrô, e por mais que a gente reforce a frota, precisa dessa paciência, dessa compreensão do passageiro para só embarcar sentado, um esforço que de forma geral a gente pode dizer que vem sendo feito pelos passageiros do nosso sistema de transporte. Então essa é a avaliação para esses primeiros dias. A nossa expectativa é manter intensificadas atividades de fiscalização, atividade pedagógica e avaliação diária para adequação de frotas, reforçando sempre que necessário nas principais linhas, especialmente no horário de pico. Bom,
nesta segunda-feira, vamos começar, né? Vamos dar continuidade. Nesta segunda-feira, Pernambuco confirmou 642 novos casos da Covid-19. Destes, 400 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 242 como quadros leves. Assim, ultrapassamos os 20 mil casos no estado, são 20.094 casos, sendo 10.103 considerados graves e 9.991 considerados casos leves. Dos casos graves, 1.830 evoluíram bem e encontram-se atualmente em isolamento domiciliar. Outros 3.642 pacientes encontram-se internados, sendo 240 em UTI e 3.402 em leitos de enfermaria. 2.991 pacientes já são considerados recuperados. Hoje, também foram confirmados laboratorialmente 124 novos óbitos, sendo 77 do sexo masculino e 47 do sexo feminino. É importante registrar que este aumento de mortes fora da média diária, ele tem um motivo, que foi o atraso no envio de algumas informações de resultados de exames, né, dessas pacientes que foram vitimados, de hospitais da rede privada, o que acabou concentrando um número grande de casos no mesmo dia na informação. Mas, obviamente, esses casos estão distribuídos ao longo de vários dias anteriores. Eles ocorreram entre os dias 18 de abril e 17 de maio. Com isso, infelizmente, já contabilizamos 1.640 mortes pela Covid-19 em nosso estado. Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, até agora, 3.115 foram confirmados e 2.007 casos foram descartados. Gostaria, nesse momento, de agradecer aos pernambucanos e pernambucanas que entenderam a importância do isolamento e do distanciamento social para superarmos a pandemia do novo coronavírus. O saldo dos 2 primeiros dias do decreto, que tornou mais rígidas as medidas de isolamento, é muito positivo, com o índice de isolamento subindo mais do que 20%. São números animadores que mostram que temos condições de juntos chegarmos a índices ainda melhores e assim poder frear a aceleração da doença, atingindo, né, nos primeiros dias de junho, um platô para que a gente possa programar, né, a partir do momento em que a curva passe a desacelerar e a gente entre na curva descendente, o retorno à normalidade possível. Então, esse esforço dos próximos 15 dias, esse sacrifício a mais que a gente tem pedido à sociedade pernambucana, visa o retorno mais rápido à normalidade possível, e a gente só vai poder atingir isso se esse esforço puder ser realmente feito e buscarmos atingir índices de isolamento social próximos aos 70%. Então, quanto menos contato com outras pessoas, menor a possibilidade de se contrair o novo coronavírus ou de contaminar os outros. Reforçando o fique em casa, só saia se for extremamente necessário, para que a gente possa, dando essa contribuição ao longo desses próximos 15 dias, programar o retorno à normalidade que todos almejam, mas que essa normalidade possa voltar com a segurança que todas as pessoas que moram em Pernambuco merecem. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Bom, primeiro, muito boa tarde, doutor André Longo, boa tarde, secretário Marcelo, boa tarde, Camila e Sueli, boa tarde a todos. É uma honra estar de volta aqui à bancada neste dia. E agradecer, acho que a palavra de hoje mais importante é um muito obrigado, né? A expressão de hoje mais importante é um muito obrigado aos recifenses que, ao ficar em casa, ajudaram a salvar vidas. Recife atingiu neste domingo, são números preliminares, mas mais de 66% de índice de isolamento social, o mais alto do país, entre as capitais brasileiras. Então eu queria aqui, em nome da Secretaria de Saúde do Recife, em nosso nome tenho certeza, agradecer também aos recifenses por esse esforço.
e pelas vidas salvas. Nós sabemos que o resultado daquilo que plantamos hoje de isolamento social será colhido daqui a uma semana, 2 semanas, em termos da redução do número de casos e do número de óbitos. Então, nosso muito obrigado. Queria dizer que essas medidas, elas tiveram um apoio do poder público no sentido, por exemplo, da presença da fiscalização, das ações de comunicação, a fiscalização que aconteceu numa grande operação, a exemplo de Casa Amarela no mercado, na região do mercado e das feiras de Casa Amarela, no último sábado, mas que acontecem de forma permanente em todo o território do município. Mas a gente sabe, a gente tem clareza de que não fosse o engajamento das pessoas, dos cidadãos e cidadãs da cidade do Recife, nós não teríamos atingido esse percentual de isolamento. Ainda sempre mais o que avançar, nós podemos ir além disso, mas já foi um resultado que merece aqui o nosso registro positivo, isso é muito importante. Também fazer o registro dos meios de comunicação, que tem feito um papel responsável no sentido de passar essa informação a todos, né? Queria aqui fazer uma rápida balanço dos últimos dias e de anúncios que foram feitos pela Prefeitura do Recife. Tivemos a alegria de, na última sexta-feira, entregar o espaço de alojamento, doutor André, para profissionais de saúde que estejam trabalhando na linha de frente e que se preocupem, ao chegar em casa, ter ali alguém, um parente próximo, um parente em primeiro grau, com comorbidades e com fator de risco para a Covid-19. Então, a Prefeitura lançou 30 vagas inicialmente, num centro administrativo ali da Prefeitura, da Secretaria de Educação, ali no bairro de Santo Amaro, e já temos hoje servidores lá alojados, farão desse espaço sua casa durante o período da pandemia, para proteger seus entes queridos enquanto trabalham na linha de frente. Queria agradecer publicamente ao secretário Bernardo de Educação, secretária Ana Rita de Direitos Humanos e Assistência Social da cidade do Recife. Do ponto de vista de números, já foram aqui detalhados por doutor André, um pequeno resumo dos números de Recife. Nós ultrapassamos a marca de 10 mil casos diagnosticados, confirmados na cidade do Recife, com 645 famílias que tiveram seus entes queridos, que perderam seus entes queridos para esta terrível doença, né? São 640 já o número de leitos em atividade no Recife. Nós temos 98 pacientes lutando pela sobrevivência nos leitos de UTI da Prefeitura do Recife, 282 pacientes nas nossas enfermarias aqui na cidade. Também, muito rapidamente, destacar a questão do Atende em Casa. Hoje, numa entrevista de rádio, fui perguntado se o aplicativo atendeemcasa.pe.gov.br, né, o nosso site que leva o atendimento às pessoas, estaria funcionando nos tempos de quarentena. A resposta é sim. Nós já temos mais de 36.500 usuários já cadastrados só na cidade do Recife. Mais de 15 mil pessoas conseguiram falar ali, fazer sua teleorientação com o profissional médico. E mais de 4 mil pacientes, de maneira também importante, tiveram sua condição de gravidade identificada com a ajuda do aplicativo e foram, então, encaminhados à unidade de saúde para atendimento presencial. Isso também é muito importante. Lembrando que as atividades de vacinação continuam na cidade rotineiramente. Nós estamos essa semana com a vacinação acima de 55 até 59 anos, professores e professoras da rede pública e privada, as unidades de saúde estão funcionando para vacinação, e a gente pede, obviamente, que todas as regras, se a pessoa vai sair para vacinar, siga rigorosamente todas as regras definidas pelo decreto do governo estadual, incluindo aí o uso de máscara, incluindo também ir ao posto mais perto de casa, especificamente para fazer a vacina e voltar para casa. Bom, essas eram as palavras das saudações iniciais, agradecendo mais uma vez estar aqui, dividindo a bancada com vocês. A primeira pergunta de hoje é de Angélica Tasso, da TV Globo. Dos pacientes internados em UTIs, qual o índice de cura? Bom, todos nós sabemos da gravidade que tem a Covid-19. Os pacientes que internam em UTI são pacientes que têm uma taxa de permanência muito alta, né, mais do que o dobro dos casos de síndromes respiratórias agudas que a gente vê com outras etiologias. Então, a gente tem observado, né, uma taxa de mortalidade que é elevada, similar àquela que é encontrada em outros países, da ordem de 40%, né, ou seja, em torno de 60% desses pacientes
pouco mais, um pouco menos, obviamente que depende muito do perfil do paciente, né, e também há uma variação, né, entre os serviços, né, de terapia intensiva que a gente tem à disposição da população. Mas, em média, é isso. Né, no conjunto, né, quando você coloca também os leitos de enfermaria, isso vai para cerca de 80% dos pacientes, como um todo, que se recuperam, né, mas certamente a gente tem uma dificuldade muito grande quando esses pacientes exigem, né, terapia intensiva, em especial quando eles ficam dependentes de ventilação mecânica, requerendo o respirador por muito tempo. Então há taxas de mortalidade elevadas na Covid-19 aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil e em todo o mundo foram observadas taxas elevadas de mortalidade nas UTIs. As duas próximas perguntas são sobre a mesma temática, então eu vou juntar. Primeiro, Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta: hoje foi registrado mais um recorde de confirmação de mortes. Com a adoção de novas e mais rígidas regras de isolamento, a partir de quando o governo do estado calcula que chegaremos ao achatamento da curva com a diminuição de mortes? E Pedro Alves, do G1, também pergunta: o governo calculava o pico da curva epidêmica a partir da segunda semana de maio. Tivemos, nos últimos dias, números recordes, mas, ao mesmo tempo, dias com números não tão expressivos de casos. Chegamos a essa curva? Se não, como estão esses cálculos? Veja, nós temos procurado sempre recomendar análise pelo dia da ocorrência, especialmente dos óbitos. Então, a gente tem procurado divulgar nos nossos boletins, não só as ocorrências do dia, aquelas que foram identificadas naquele dia, mas distribuir esses óbitos ao longo dos dias de suas ocorrências. Essa é a melhor maneira de você construir uma curva, no caso de óbitos, e nós também estamos terminando uma curva no caso de casos, pelo dia da efetiva testagem do caso, e não pelo anúncio que se faz. Assim você consegue identificar melhor a curva. Então, às vezes você se impressiona com um dado de um dia, mas efetivamente ele se deveu a uma informação que chegou atrasada. Então é preciso ter este olhar para a curva com essas características, e assim a gente tem procurado, da maneira mais transparente possível, passar as informações. Quando alguma coisa sai da rotina ou sai daquela normalidade do que estava ocorrendo, a gente tem procurado explicar. No caso de hoje, foi um atraso de informação, como também se deu naquele dia em que a gente anunciou mais de 2.000 casos. Aquilo ali também foi tipicamente um ponto fora da curva, explicado por um atraso no envio de informações. A gente tem que lembrar que as informações vêm de um conjunto muito grande de pessoas, ou de instituições. Todos os municípios do estado apresentam notificações, todos os laboratórios privados do estado, todos os hospitais privados. Então, se um hospital grande demora ou atrasa uma informação, especialmente no final de semana, como ocorreu agora, você tem um impacto, pode ter um impacto no maior número de dados que são divulgados. Então, a gente precisa, na hora de avaliar esses vieses, na hora de fazer análises, ver essa situação em particular, para poder ver como está se comportando a curva. É fato que nós só vamos esperar os efeitos do que nós estamos fazendo a partir de sábado, desse esforço adicional da quarentena decretada pelo governador Paulo Câmara, daqui a 10, 15 dias. Ou seja, quando os números o esforço que nós estamos fazendo hoje devem se refletir em números na primeira semana de junho. Assim é a nossa expectativa. Então, o que a gente está vivendo hoje ainda é reflexo de uma menor rigidez, do ponto de vista do isolamento social, que antecederam que na verdade foram a demonstração dos últimos 15 dias, onde a gente teve, de certa forma, um relaxamento nas medidas. Então, agora, com a quarentena, a gente tem um retorno a um isolamento e um distanciamento mais rígido, como os números
começam a mostrar. A gente pede, mais uma vez, um esforço adicional de todo mundo para ficar mais em casa, para evitar ser agente de contaminação, buscar ser agente de proteção, salvando vidas, porque isso vai se demonstrar lá nos primeiros dias de junho. Então, a curva epidêmica, ela ainda está em aceleração, nós não conseguimos baixar o índice de transmissão para menos do que 1, isso ainda está claro, né, pelos estudos, e isso a gente espera atingir no decorrer desses 15 dias, com reflexos no começo de junho. Doutor Jair, você quer complementar? Fica à vontade. Só pegando essa última parte do que o doutor André falou, em relação ao índice de transmissão. O índice de transmissão é a medição de quantas pessoas são infectadas a partir de uma pessoa que tem o vírus, né? Então, quanto mais próximo de 1, menor a aceleração daquela epidemia. Se for menor do que 1, a epidemia tenderia a desaparecer com o passar do tempo, e esse conceito é importante. Vale lembrar, entretanto, que se não estivéssemos fazendo as medidas de isolamento, mesmo antes desta curva agora ter apontado para uma necessidade de endurecimento das medidas, esse índice de transmissão estaria na casa dos 3,5 a 4, que é aquilo que é observado nos países que retardaram, por exemplo, as medidas de isolamento na fase inicial de transmissão, inclusive aqui entre nós, antes do início das medidas de isolamento. Então, certamente, né, isso é absolutamente seguro afirmar que o número de pessoas, casos, e o número de pessoas que teriam ido a óbito não fossem as medidas tomadas até aqui. Eu sempre gosto de lembrar que Pernambuco e aqui em Recife, as medidas foram iniciadas antes que houvesse a primeira morte, então isso é fundamental para que hoje a gente pudesse estar falando desses valores. Então, é importante lembrar de que este resultado do período de isolamento mais duro, mais rígido, ele certamente vai ajudar no sentido de achatar a curva e diminuir o número de casos. Isso é absolutamente indubitável, todas as análises científicas mostram isso. Quanto mais pontos percentuais a gente chegar perto de 70% de isolamento, melhor, mas só o fato da gente já ter aumentado a média e os valores em relação àquilo que observávamos 1, 2, 3 semanas atrás, já é um resultado que merece ser registrado positivamente. Keto Ligós, da Universitária FM, pergunta: a CFM divulgou o levantamento com 17 mil denúncias de médicos da linha de frente contra o coronavírus. A maior parte das reclamações está ligada à infraestrutura oferecida tanto no setor privado quanto no público, em especial os EPIs. Qual a situação de oferta de equipamentos de proteção e de insumos em Pernambuco? Ainda estamos dependentes de fornecedores para proteger os profissionais de saúde? Veja, nós fizemos um grande programa de monitoramento, e de logística para compra e distribuição de equipamentos de proteção individual. Isso é um esforço que o Estado fez, que os municípios fizeram, o Recife fez, vários outros municípios também. É fato que nós tivemos no início muita dificuldade pela desorganização, gerada pela explosão do consumo desses materiais, os grandes produtores de equipamentos de proteção individual estarem também consumindo esses insumos necessários para a produção desses EPIs. Tivemos que recorrer a algumas compras internacionais que felizmente se concretizaram, outras ainda estão em curso, para que a gente pudesse restabelecer um estoque que pudesse atender a toda a nossa rede. Nós temos uma rede muito grande, estadual, com milhares de profissionais que precisam ser protegidos de forma adequada. Então, nós conseguimos montar uma rede logística para distribuição de máscaras, as máscaras cirúrgicas, as máscaras N95, os protetores faciais. Aqui é muito importante agradecer a todas as empresas que se mobilizaram também no sentido de fazer doação daquelas face shields. Aquilo ali foi um diferencial importante. A gente adquiriu algumas desses face shields, mas muitas delas foram doadas também. Então a gente não pode esquecer também todos os esforços. O governo fez um grande esforço, mas foi um momento de muita dificuldade inicialmente. As pessoas se mobilizaram, profissionais de saúde se mobilizaram, a iniciativa privada se mobilizou. A gente agradece a cada um desses esforços. Hoje a gente está numa situação melhor, do ponto de vista da distribuição. A gente
observa um número menor de reclamações também nos serviços, isso é patente, né? Tem chegado menos queixas em relação a isso, né? Mas a gente persiste muito atento para que a gente consiga manter os estoques. Compras estão sendo ainda realizadas. Para se ter uma ideia, nós já distribuímos, né, mais de 16 milhões de equipamentos de proteção individual nesse período, quer dizer, um volume muito expressivo. Eu já citei alguns exemplos aqui da magnitude que é a operação logística, para você distribuir tudo isso em mais de 50 unidades da rede pública estadual. Várias iniciativas precisam também ser brindadas, agradecer fortemente, e obviamente que a gente entende os canais das entidades profissionais que são utilizados pelos profissionais para fazer suas queixas. É muito importante que os serviços estejam atentos também a essas necessidades, às demandas dos profissionais, para que a gente possa continuar protegendo os profissionais. Pernambuco, que foi pioneiro num protocolo para afastamento e para testagem dos profissionais, para garantir que eles possam ter segurança no exercício da profissão, salvando vidas, né? E, porventura, a gente sabe que a doença é muito dura, inclusive nos melhores centros do mundo, ela não poupou os profissionais de saúde. Mesmo nos melhores hospitais do mundo, profissionais adoeceram, né? E aí você poder, né, fazer com que os profissionais tenham respeito a essa condição, né, e que possam voltar com a maior brevidade possível, recuperados, para continuar salvando vidas. Doutor Jailson, quer fazer alguma complementação sobre EPIs? Muito brevemente, acho que o secretário André descreveu as medidas tomadas pelo governo do estado. Não foi diferente na Prefeitura do Recife. Eu tenho a impressão de que esses dados do CFM são dados nacionais, portanto mostram uma realidade em várias partes do Brasil, mas aqui nós temos conversado permanentemente com as entidades, inclusive de representação dos nossos servidores, garantindo e assegurando o uso dos equipamentos de proteção individual naquilo que a Anvisa coloca como o adequado. O protocolo que nós seguimos é o protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que categoriza por exposição, por risco de exposição, os equipamentos que devem ser utilizados. E temos aqui garantindo, né, temos garantido esse acesso aos equipamentos de proteção individual ao longo desse período, inclusive com estoques suficientes até pelo menos o mês de junho, com novas compras aí previstas para chegar e, portanto, para garantir eventual extensão dessa necessidade de atendimento à saúde. Lembrando que, além de entregar os equipamentos de proteção individual, tem sido feito um investimento importante também na capacitação das pessoas. Nós vimos em várias partes do mundo em que uma boa parte das pessoas, inclusive profissionais de saúde, se contaminavam ou se contaminam na hora de tirar aquela paramentação, a chamada desparamentação. Então a Prefeitura do Recife fez todo um fluxo. As nossas unidades que atendem Covid, os pacientes não se misturam com pacientes que são não Covid. Os profissionais de saúde que entram paramentados e passam aquele período ali, têm um treinamento em um local adequado para fazer a desparamentação, para garantir tudo isso, a segurança, minimizar os riscos profissionais de saúde tão importantes para garantir o atendimento à população. Sem esquecer de medidas que nós tomamos, e o Estado também tomou, de proteção daqueles profissionais de saúde que tivessem um nível maior de risco, desde o princípio. Então as pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem acima de 70 anos, foram tirados do atendimento às pessoas no front, do atendimento à Covid. Profissionais acima de 60 anos com comorbidades também não estão na linha de frente, estão ajudando em diversas outras áreas. Todas essas medidas dizem respeito a proteger os profissionais de saúde, para que a gente possa tê-los atuando com segurança na rede de saúde do Recife, e da capital e do estado. Eu queria fazer só um complemento que acho que é importante, também para lembrar, Jailson, uma série de interações que nós tivemos com o Ministério Público do Trabalho, com a Superintendência Regional do Trabalho, que tem acompanhado todo esse processo, com sugestões,
né, colocando, né, algumas necessidades para os serviços que nós temos buscado atender. Então tem sido muito vigilante o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, e tem mantido, né, entendendo, né, todas as dificuldades de um momento de pandemia, também sido, né, importantes, né, na análise, na proposição de medidas para que a gente possa estar ajustando o ambiente de trabalho da melhor maneira possível, né, buscando juntos, né, ter a segurança do profissional, garantindo salvar vidas, que é o compromisso de todo mundo num momento tão delicado, né, como esse da pandemia. Se você me permite, fazendo aqui a dobradinha e subscrevendo suas palavras, o próprio Ministério Público do Trabalho, que, como outras empresas, inclusive, doou a partir do fundo dos procuradores do trabalho, fez doações importantes, significativas, que se transformaram em várias iniciativas, incluindo também a questão da aquisição, ajudaram na aquisição de EPIs. É importante lembrar, é fundamental esse lembrete do secretário André. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta: qual critério Pernambuco tem usado para indicar quais dos pacientes em fila de UTI, que estão em sala de estabilização ou outro tipo de leito, devem ocupar prioritariamente as vagas de terapia intensiva? Bom, esse tem sido alvo de debates constantes, né, junto às entidades profissionais, especialmente as entidades médicas. O Conselho Regional de Medicina emitiu uma recomendação 5 de 2020, relativa à adequação de scores que já existem, né, para que os médicos possam utilizar como parâmetros para esta análise dessa situação que é dificílima no dia a dia. Ocorre nas nossas salas vermelhas, nas nossas unidades de pronto atendimento, nas nossas policlínicas, no nosso SAMU, né, no SAMU do Recife, situações em que o médico tem que tomar decisões, e é melhor que ele esteja dentro com alguns parâmetros técnicos para poder se orientar nesse momento de tanta dificuldade. Então, foi muito oportuna a entrada do Conselho Regional de Medicina, está se repetindo também em outros estados. Na medida em que a gente vive um estado de calamidade, né, com uma epidemia, com números realmente muito expressivos de pacientes chegando às nossas unidades, né, e você tendo que decidir quem vai primeiro para aquela condição, né, de terapia intensiva, é importante que você tenha score. Então já existiam scores, né, da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, tem um protocolo que o Conselho Regional de Medicina colocou através de uma recomendação. Nós, depois isso virou, tem também uma resolução mais recente do próprio Conselho, né, que abrange todos os profissionais médicos, né, que devem então seguir, né, esta recomendação. Nós estamos avaliando, junto à nossa central de regulação, né, como fazer essa implantação, né, na medida em que há agora uma resolução. Então está sendo trabalhado pela Central de Regulação de Leitos para que se possa fazer, né, dentro do quadro clínico, né, que a gente vê nessas unidades, as melhores alternativas possam ser garantidas para os pacientes. Lembrando que mesmo aquele que não tem acesso garantido naquele momento à unidade de terapia intensiva, né, para aquele que não tem acesso garantido à terapia intensiva naquele determinado momento, deve ser garantida a assistência, né, na unidade de pronto atendimento. E também trouxe um conceito novo, que não é novo, mas que para uma pandemia também é importante, né, que é o conceito da paliação, né, discutida com os familiares, né, naqueles casos em que não há condição de sucesso, né, terapêutico, né? Então, nós não queremos nunca o abandono terapêutico, mas é preciso pensar dessa situação difícil em várias situações e sempre fazendo a interação adequada com a família dos pacientes e com as equipes que estão ali no trabalho. Doutor Jailson. Muito também de forma rápida, complementar, aproveitar a pergunta de Cíntia Leite e fazer o esclarecimento, né? Então, Recife fez um vigoroso processo de expansão de leitos, saindo de 0 para 640 leitos em pouco mais de que 45 dias.
em atividade, 60 dias agora de pandemia, então 640 leitos em plena atividade. Lembrando que esses leitos são colocados à disposição da Central de Regulação Estadual e já contabilizamos na última sexta-feira, dados talvez até um pouquinho desatualizados da última sexta-feira, mais de 300 atendimentos, né, pessoas que se internaram nesses leitos e que são cidadãos de outros municípios, que não da cidade do Recife. Importante esclarecer isso, às vezes essa dúvida fica, essa rede municipal que foi criada pelo Recife, ela tem sim atendido aos leitos do Sistema Único de Saúde, tem sido colocada para funcionar na lógica do SUS, portanto, contribuindo também para esse esforço em todo o Estado. Diana Moura, da Rádio Jornal, pergunta: o Estado tem alguma parcial sobre o índice de isolamento de hoje, primeiro dia útil das medidas mais severas de isolamento social? Vocês têm feito monitoramento por bairros, onde vocês identificam que é necessária uma maior intervenção do Estado? Bom, normalmente esses índices eles saem no dia seguinte, né? A gente tem conseguido pegar isso a partir de 9, 10 horas do dia seguinte. Esse monitoramento em tempo real exige, não sei se o Jailson quer complementar a questão dos bairros, mas a gente tem conseguido, pelo menos tem chegado à saúde no dia seguinte. A gente tem uma avaliação, então, nesse momento do sábado e do domingo, que foram bastante positivos do ponto de vista do in-loco, mas do dia de hoje a gente ainda não tem. Não sei se o Marcelo tem alguma informação. Jailson, fica à vontade aí, se quiser. Os dados eles precisam de um certo tempo, são colhidos ao longo do dia até o final do dia, e tem um certo tempo ali da própria consolidação dos dados, dos números pelo próprio sistema. Então nós recebemos dados preliminares com 24 horas e com 48 horas se consolidam ali, uma pequena variação de um dia para o outro, mas é isso. Esse domingo tivemos, só para você ter uma ideia, 11 pontos percentuais acima do último domingo, que a gente compara domingo com domingo, domingo 10 de maio e domingo ontem, que foi 17 de maio, né? Então nós tivemos 11 pontos percentuais acima, o que é considerado um índice um resultado bastante positivo. E naturalmente a cidade do Recife, por exemplo, não se comporta homogeneamente. Nós acompanhamos também em Recife o monitoramento da questão da mobilidade e do índice de isolamento social, mas sobretudo também da concentração de casos e de óbitos. Então, nós estamos preocupados naturalmente com a difusão dos casos em praticamente todos os bairros da cidade com casos e óbitos confirmados. Naqueles que não há casos confirmados, temos a segurança pelas estimativas de que há pessoas infectadas, então é importante, isso vale para todo o Recife, continuar ficando em casa. Diego Barros, da CNN Brasil, pergunta: quanto ao uso da cloroquina em pacientes com Covid-19, o Estado recomenda ou não? Se aprova, quais são os protocolos? Bom, nesse momento, o protocolo que está vigente do Ministério da Saúde, ele recomenda a utilização de hidroxicloroquina ou da cloroquina no ambiente hospitalar, né, para pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Isso é o que está no documento formal do Ministério. E o Ministério da Saúde enviou cloroquina, em cerca de 176 mil comprimidos para Pernambuco. Esses comprimidos, eles foram distribuídos para mais de 63 serviços, entre serviços públicos, estaduais, serviços públicos municipais. Foram já distribuídos 140.200 unidades de cloroquina. Durante essa semana, aliás, o Estado também comprou 86 mil unidades de cloroquina, de hidroxicloroquina, aí, melhor falando, que também já distribuímos uma parte dessa hidroxicloroquina para as nossas unidades de saúde. Então, hoje, nesta semana, estão sendo distribuídos mais 34 mil comprimidos de cloroquina e mais 30 mil de hidroxicloroquina para as unidades hospitalares. Nesse momento, é importante dizer que se fala muito numa mudança de protocolo por parte do Ministério da Saúde. Essa discussão, inclusive, é alvo, segundo dados da imprensa, né, e seria responsável pela saída de 2 ministros da Saúde recentemente no intervalo de 30 dias, né, o que mostra uma situação bastante indesejável de uma certa instabilidade
a nível federal nesse tocante. É muito importante que, se o Ministério da Saúde vai mudar o protocolo, que também venham a cloroquina ou a hidroxicloroquina que seja possível dispensar na quantidade exata do que se fizer no protocolo. Porque hoje, pelo volume que chegou a Pernambuco, você só tinha condição de abastecer as nossas unidades hospitalares. Não tinha condição de você fazer, por exemplo, algum programa para atenção primária, porque isso exigiria um volume muito grande de cloroquina e de hidroxicloroquina. É bom lembrar que hoje já há uma dificuldade para aquisição. Pernambuco quis comprar mais hidroxicloroquina, doutor Jailson, e já não teve acesso mais. A gente sabe que há no Brasil uma fabricação de cloroquina. Aliás, no começo dessa crise, é importante dizer, que Pernambuco até colocou o Lafep à disposição do governo federal para iniciar um processo de estudo para a fabricação da cloroquina, da hidroxicloroquina aqui, no Lafep. Mas isso acabou que não progrediu, porque não houve mais nenhuma iniciativa por parte do governo federal para isso. Então é muito importante que a gente trate essa situação dentro do campo científico, com menos política possível. É fato que Pernambuco não tem, nesse momento, evidência científica, a gente não conhece evidência científica para adotar um protocolo que coloque os médicos para utilizarem. Mas nós respeitamos e temos tido contatos com o Conselho Regional de Medicina, respeitamos a prescrição dos profissionais médicos que acreditem no tratamento. É importante dizer que o Conselho Federal de Medicina coloca como necessária a existência de um termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, que o médico esclareça ao paciente e pegue por escrito dele um consentimento para utilizar desta medicação. Então tem muita fake news sobre esse tema e é preciso dizer que duas questões que estão sendo difundidas e que absolutamente não procedem. A primeira é que Pernambuco teria recolhido das farmácias essa medicação. Isso é uma grande fake news. Pelo contrário, Pernambuco distribuiu toda a medicação que chegou do Ministério e ainda adquiriu 80 mil comprimidos e distribuiu para suas unidades hospitalares, tá certo? Para que o médico pudesse ter acesso a isso. E também não procede que Pernambuco tenha um protocolo impedindo os médicos de fazer essa prescrição. Pelo contrário, Pernambuco simplesmente seguiu o protocolo nesse ponto que o Ministério da Saúde colocou. Então, nosso protocolo aqui, ele espelha o protocolo do Ministério da Saúde. Nós entendemos que não há evidência nesse momento para sair um protocolo pernambucano, em relação a isso. Nós esperamos que as sociedades de especialidades, a Sociedade de Infectologia, a Sociedade de Imunologia, a Sociedade de Pneumologia, possam se manifestar pela ciência e construam consensos. Nós precisamos, pelo menos, doutor Jailson, de um consenso entre especialistas. Nem isso a gente tem. A gente respeita muito as manifestações individuais dos médicos, dos profissionais médicos, mas isso não constitui consenso. Consenso entre especialistas para você ter um grau de evidência mínima para você propor um protocolo, já que você não consegue ter, com 5 meses de uma doença, nenhuma evidência mais robusta, com estudos randomizados, de controle. Então, é muito complicado você falar em protocolo, estabelecer um protocolo, se você não tem essas evidências. Eu sempre digo, as pessoas precisam ter humildade. Rede social parece que não combina com humildade. As pessoas estão lá buscando outras coisas e deixam de ser humildes. Não há tem que desconfiar muito de que tem certezas. Tem muita gente falando em certezas, falando em milagre, com uma medicação que ainda não se pode falar assim. Então a gente precisa esclarecer a população
tá certo? Há uma cortina de fumaça sobre essa questão, tá certo? Tem que se respeitar a prescrição do médico, respeitar o paciente, que ele também tem que decidir, não é uma imposição simplesmente. E não vai ser imposta à sociedade brasileira por decreto, por nenhuma prescrição coletiva. A prescrição, até como ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, a gente sabe claramente que a prescrição ela é uma prerrogativa do profissional médico na sua relação com o paciente. Se ele acredita, ele convence o paciente da necessidade da utilização da medicação, o esclarece, colhe dele o termo de consentimento e passa então a utilizar e acompanhar, medindo o risco e o benefício daquele tratamento. É isso que se espera dos colegas sérios, e a gente tem muitos colegas, a grande maioria dos colegas, né, que regem-se por isso. Então é preciso que a gente possa garantir, né, que aqui em Pernambuco a gente possa se reger pela ciência, pela técnica, de forma muito coerente, de forma muito serena. É isso que a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco espera. Doutor Jailson. Eu acho que esse assunto é muito oportuno que a gente possa fazer alguns esclarecimentos, né? Um assunto técnico que jamais deveria ter sido politizado, e é lamentável que tenha sido politizado, porque isso muitas vezes traz uma vedação, né? Aquelas estruturas que se coloca nos animais para que só enxerguem num caminho, né? As bitolas do sistema. Nós precisamos ter sobretudo a capacidade de enxergar as melhores evidências científicas. E este assunto, que é técnico, precisa ser analisado do ponto de vista técnico. Importante lembrar o seguinte: primeiro, maliciosamente, como se às vezes houvesse uma tentativa de atribuir às secretarias estadual e municipal o papel de prescrição desses medicamentos. Acho que o Dr. André deixou muito claro que o papel de prescrição é de responsabilidade e autonomia do profissional médico diante de seu paciente. Entretanto, tem algumas responsabilidades que são muito importantes. A primeira delas é que quem define diretrizes terapêuticas para o país como um todo é o Ministério da Saúde. E este Ministério da Saúde coloca claramente, prevê que que o uso dessas medicações como cloroquina e hidroxicloroquina hoje é indicado em casos graves, a critério médico, mediante, né, protocolos, e isso está previsto nos protocolos da nota informativa do Ministério da Saúde. E é importante lembrar o seguinte: a despeito de haver ainda evidências conflitantes sobre o uso em pacientes graves, os protocolos dos hospitais provisórios do Recife, por exemplo, incluem sim a cloroquina ou a hidroxicloroquina como parte de um protocolo que inclui também anticoagulantes, por exemplo, agentes anticoagulantes, para tratamento de pacientes internados, sempre a critério médico. Acho que essa é a primeira importante observação a ser feita. A segunda questão, e quanto aos casos leves, isso tem sido discutido também bastante recentemente. Então, primeiro elemento é que, quanto aos casos leves, o Ministério da Saúde não modificou seu protocolo. No momento, não há previsão de uso desses medicamentos nas formas leves em nível ambulatorial, por exemplo. E dizer que a Prefeitura do Recife, através do seu núcleo de evidências para tomada de decisão em política pública, vem monitorando as evidências científicas em tempo real, consultando entidades médicas, especialistas no Brasil e no mundo, em busca de que se possa haver evidências que sustentem o uso desse tipo de medicação. Então, além do campo da opinião, e como o Dr. André falou, a mínima formação de um consenso um consenso de especialistas em torno disso. Entretanto, a Prefeitura tem tomado providências para que, caso haja modificações no protocolo do Ministério da Saúde, ou caso haja novas evidências que surgiram o uso desse tipo de medicação, elas possam ser disponibilizadas pela rede municipal, para além da prescrição, também a disponibilização de medicamentos pela rede municipal, como, por exemplo, a azitromicina, que também tem sido discutido. Sempre a critério médico e dentro desse ritual que o Dr. André acaba de descrever, com os profissionais de saúde, conversando com seus pacientes e assumindo que esse é um uso fora da bula, naturalmente, porque se trata de uma situação
nova, mas pesando ali riscos e benefícios desse uso também nesses casos leves. E, embora as evidências quanto a medicamentos no mundo inteiro têm sido muito conflitantes, nós temos casos em que, muitas vezes, por exemplo, o uso de corticoide traz resultados positivos, outros trabalhos que mostram o uso de corticoide trazendo resultados até deletérios. Então, mesmo nos estudos internacionais que nós acompanhamos, não há consenso sobre isso. Isso é importante dizer que as medicações que são feitas, elas podem ter riscos importantes à população, então é fundamental que haja minimamente a segurança para o uso dessas medicações. Mas, por exemplo, nós vemos com bons olhos o desenvolvimento de novas vacinas. Estamos acompanhando aí notícias promissoras que estão vindo do forno científico nos últimos dias, por exemplo, apontando vacinas promissoras que nós temos ali a certeza e a clareza de que também não estarão disponíveis de uma hora para outra. A ciência tem seu tempo para que se possa trazer resultados efetivos e seguros, e nós estamos também acompanhando isso muito de perto. Matheus Sucada, TV Tribuna, pergunta: nós temos o índice de confirmação de casos e mortes pela Covid-19 diariamente atualizado, mas é possível visualizar algum gráfico em que é mostrado o dia exato que essas mortes aconteceram? E como o governo avalia a utilização de transportes coletivos nesses 3 dias de quarentena? Bom, primeiro essa informação ela é prestada todos os dias. Há um gráfico no nosso boletim, que eu acho que toda a imprensa tem acesso. Ela é a figura 8 do referido boletim. Ela tem justamente aquilo que eu já me referi aqui na coletiva de hoje. Ela tem a distribuição dos óbitos por dia da ocorrência e não por dia da divulgação. Tem um gráfico que mostra a divulgação, que é isso que normalmente se dá mais atenção, vamos dizer assim. Por exemplo, hoje nós divulgamos 124 óbitos, mas eles são distribuídos ao longo dos dias. Quando a gente diz que aí tem óbito que por atraso, por exemplo, lá do dia 18 de abril foi comunicado ontem. Né? Então este gráfico, ele mostra claramente que dos 124 óbitos de hoje, 1 ou 2 foram distribuídos lá para o dia 18, alguns foram para o dia 19 e assim sucessivamente. Isso permite que você possa fazer uma avaliação mais correta, né, da evolução do número de casos pela data da ocorrência. A outra questão é do transporte. Quer responder, Marcelo? Acho que você já falou, né? Como mencionei anteriormente, nos 2 primeiros dias que nós temos dados já consolidados, sábado e domingo, nós tivemos uma redução superior a 20% do uso do transporte coletivo. De toda forma, foi feito um esforço, sobretudo a partir do dia de hoje, de ampliação da disponibilidade de veículos para que a gente possa ofertar da melhor forma possível o transporte público durante esse período de quarentena. Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM, pergunta: quais os municípios da 4ª Região de Saúde? Tem como divulgar os dados específicos dessa região, como números de casos e mortes? Existe alguma cidade no sertão que ainda não tenha casos confirmados? Bom, a 4ª Macro-Região de Saúde tem como sede Petrolina. Ela compõe a 7ª GERES, cuja sede da Gerência Regional de Saúde é Salgueiro. Ela compõe a 8ª GERES, que é cuja sede é Petrolina, que também é a sede da 4ª Macro-Região, e Ouricuri, que é a 9ª GERES, a 9ª Gerência Regional de Saúde. Esses municípios, eles hoje têm 73 casos de síndrome respiratória aguda grave e confirmaram já 20 óbitos, infelizmente, por Covid. Além disso, são 25 municípios lá, 11 não registraram casos graves da Covid-19. Isso tudo está distribuído também no nosso boletim. É possível fazer a conferência disso todos os dias no boletim que é divulgado pela Secretaria. Maria Priscila Martins, do portal Folha PE, pergunta para o secretário Marcelo sobre essa questão da diminuição da frota de ônibus, se haverá algum aumento ou se continua no mesmo volume. Que desde o início da epidemia e da adoção de medidas restritivas, houve uma redução do volume de passageiros transportados de aproximadamente 70%, ou seja, a demanda tem variado entre 25% e 30% daquela demanda que você tinha antes do início da epidemia. De toda forma, durante esse período, tem se feito um esforço muito grande para se manter uma oferta por passageiro maior, sempre próxima de 50%
da oferta que nós tínhamos também antes da pandemia. Na semana passada, diante da preocupação externada aqui na pergunta de um possível aumento do volume de passageiros em função do início da implementação do rodízio no sábado, foi ampliada a oferta de veículos desde o sábado, intensificado durante o dia de hoje, para que a gente conseguisse manter e ampliar esse maior conforto, essa oferta de veículos para o usuário. De toda forma, como eu mencionei anteriormente, sábado e domingo não foi o que ocorreu, não se identificou essa ampliação do volume de passageiros no transporte coletivo, pelo contrário, se observou uma redução superior a 20% no sábado e no domingo. Na nossa percepção, isso ocorre porque o rodízio ele não é uma medida isolada no âmbito do decreto da quarentena. Ele faz parte de um conjunto de ações que reforçam o isolamento. Os dados de isolamento mais geral estão demonstrando isso, ou seja, se procura evitar que pessoas que não desempenham atividades essenciais circulem nas cidades e inclusive circulem no próprio transporte público. Além disso, aquelas pessoas que desempenham as atividades essenciais, o decreto tomou a precaução de excetuá-las do rodízio. Então, aquelas atividades que são intensivas em mão de obra e que usam o transporte coletivo, exemplo, supermercado, farmácia, posto de gasolina, o próprio funcionário do transporte público, zeladoria, portaria, essas pessoas foram excetuadas do rodízio no decreto. Então, com o reforço do isolamento e as medidas de exceção para o rodízio previstas no decreto, o que ocorreu no primeiro final de semana não foi um aumento do volume de passageiros, mas uma redução superior a 20%. De toda forma, esse esforço de aumento de frota iniciado no sábado, intensificado hoje, será mantido ao longo dos próximos dias para uma avaliação diária e adaptação a todas as necessidades que forem surgindo. A última pergunta de hoje é de Emília Lucena, da Rádio Folha FM. Acompanhamos os esforços do governo do estado e de algumas prefeituras para a concretização do isolamento social nos percentuais mais eficientes. No entanto, observamos as dificuldades de conter em suas casas os moradores das periferias. O estado não teria uma estratégia mais enérgica para conter essa população dentro de casa? Bom, eu acho que as medidas que foram adotadas desde sábado são o nosso mais enérgico. É a quarentena. É uma ação policial mais incisiva, mas não é só ação policial. O governo de Pernambuco se recusa a fazer disso uma operação meramente policial. É uma operação sanitária, é uma operação social, é uma operação que quer o convencimento fortemente da população para que a gente possa superar esse desafio. Querer colocar tanque na rua, no momento em que a população também busca sua sobrevivência, todos nós precisamos entender que está retornando agora o problema da Caixa Econômica Federal, que as pessoas precisam ir à Caixa Econômica Federal. Então a gente precisa também tratar essa questão com todo o zelo, com toda a clareza que temos procurado trabalhar, mas deixando claro que nós temos algumas dificuldades do campo socioeconômico que dificultam. Até por isso também nós evitamos chamar essa operação de bloqueio total. É uma quarentena, a gente precisa conscientizar a população da importância de manter o distanciamento social. Mesmo a população que vai precisar ir para a fila da Caixa novamente, tomar cuidado, manter o distanciamento ali regulamentado de 1,5 metro, 2 metros seria o ideal, para que a gente possa evitar estar tendo contato muitas vezes com uma pessoa estranha, que a gente precisa evitar nesse momento, para a gente não ser agente de contaminação, de propagação do vírus. Então é muito importante a gente ter, mesmo nessa situação em que algumas pessoas são compelidas pela sobrevivência a sair de casa, manter as medidas de higiene, manter o uso da máscara, que é fundamental. A gente tem visto muita gente com a máscara no queixo, com a máscara no pescoço. A gente já vem advertindo isso aqui, para que mantenha a regra de higiene também na utilização da máscara, para que a gente possa evitar que a máscara seja também agente de contaminação. Então, procurar, mesmo nesse ambiente em que você precisa sair de casa, também guardar cuidado
né, com o distanciamento social. Obviamente, sempre que possível, ficar em casa. Se puder adiar o planejamento por esses 15 dias e dar essa contribuição à saúde pública, dar essa contribuição para que a gente possa, inclusive, né, voltar mais rápido, o mais rápido possível, com segurança, à normalidade possível, que é isso que a gente quer buscar ao longo do mês de junho. Esses 15 dias que virão são decisivos para esse propósito e nós precisamos aproveitar este momento, né, e dar essa cota maior de sacrifício. Juntos é que a gente pode sair dessa situação tão difícil que nós nos encontramos hoje. Encerramos então mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa noite.